Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. A noite estendia seu manto frio sobre Caelis, e o vento sibilava entre as ruas estreitas como um lamento. Nero atravessou a entrada do refúgio de Sitrek, um pequeno hotel que parecia mais uma relíquia perdida no tempo do que um estabelecimento funcional. O som abafado de risadas e o burburinho de conversas vinham do salão principal, contrastando com o silêncio cortante do lado de fora. Ele empurrou a porta com uma firmeza desnecessária, como se quisesse exorcizar o frio que grudava em sua pele. Suas botas molhadas deixavam marcas escuras no piso de madeira, e o casaco surrado pingava uma mistura de neve derretida e lama. Ignorando os olhares curiosos, dirigiu-se ao balcão. Ali, pediu um copo de espectro, uma bebida quente à base de leite, licor e chocolate amargo com um toque picante. O líquido emanava uma fumaça adocicada que quase mascarava o peso de seus pensamentos. No segundo andar, ele encontrou a varanda. Era um espaço pequeno, mas oferecia uma vista deslumbrante da cidade. O brilho dos postes de luz refletia na neve que caía, transformando Caelis em um mosaico cintilante. Quando abriu a porta, encontrou uma figura familiar, a mulher loira que havia cruzado seu caminho mais cedo. Estava encostada na grade, envolta em um casaco pesado que exalava elegância. O cigarro entre seus dedos iluminava-se em intervalos regulares, enquanto ela soltava fumaça em lufadas que dançavam no ar gelado. "Olá, detetive", disse ela, sem virar o rosto. Sua voz era um misto de curiosidade e cansaço, como se as palavras carregassem mais significado do que aparentavam. "Noite longa?", perguntou ele, encostando-se na grade ao lado dela, o copo ainda aquecido em suas mãos. "Todas as noites são longas por aqui", respondeu ela, finalmente virando-se para encará-lo. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade inquietante. "E você? Não deveria estar dormindo?" Ele deu de ombros, um gesto que parecia mais um reflexo do que uma resposta pensada. "Talvez. Mas algo me diz que não é hora de descansar." Ela riu, mas o som era vazio, quase melancólico. "Dormir é difícil quando você não tem certeza de que vai acordar." As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de uma gravidade que Nero não podia ignorar. Ele deu um gole na bebida, sentindo o calor espalhar-se em seu peito, mas não disse nada. A mulher apagou o cigarro na grade, os dedos movendo-se com uma precisão quase calculada. "A madrugada tem um charme estranho, não acha?" perguntou ela, quebrando o silêncio. Nero sorriu de leve, mas seus olhos permaneciam fixos no horizonte, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas presas na terra. "Tem, sim. Mas também é perigosa. Segredos não ficam enterrados por muito tempo aqui. E você, mais do que ninguém, sabe disso." Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se quisesse desvendar o significado por trás de suas palavras. "Confiança é um luxo, detetive. Mas confio que você quer fazer o certo. Mesmo que não saiba o que é isso." A resposta dela foi tão direta quanto inesperada, e Nero não conseguiu conter uma risada curta e amarga. "E você? Por que ainda está aqui?" Ela deu outra tragada no cigarro, segurando a fumaça por um momento antes de soltá-la. Havia algo na forma como fazia, como se cada gesto fosse carregado de intenção. "Talvez eu esteja esperando algo. Ou alguém. Ou talvez eu simplesmente goste do perigo." Os dois se entreolharam, e por um instante, não havia mistérios, apenas duas pessoas tentando sobreviver às próprias escolhas. Ela apagou o cigarro na grade e virou-se para a porta. "Boa noite, detetive." Qui disse. "Boa noite, Daniele", respondeu ele, testando o nome que finalmente ouvirá dela. Ela sorriu de canto, uma expressão que parecia carregar um segredo. Antes de entrar, acrescentou. "E cuidado com os segredos que você desenterra. Eles podem ser mais perigosos do que parecem." Nero ficou parado na varanda, observando enquanto a neve continuava a cair, cobrindo a cidade em um manto branco e silencioso. Ele sentia que a noite ainda guardava algo para ele, algo que o faria questionar não apenas sua missão, mas também quem ele era. Por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar que as respostas viessem antes que os segredos o consumissem.
O sol nascente filtrava-se pelas cortinas esfarrapadas do quarto de Nero, pintando as paredes danificadas com tons alaranjados. O amanhecer parecia um insulto, um contraste cruel ao caos em que sua vida estava mergulhada. A neve caía lá fora, cobrindo os telhados de Caelis com um manto de frieza quase irônico, como se tentasse mascarar a podridão latente da cidade. Nero acordou com uma dor de cabeça lancinante, pulsando em sua templa como o tambor de uma execução. A mente vazia era um vazio ensurdecedor, e as memórias perdidas zombavam dele, escondidas em algum canto inacessível de sua consciência. Ele rolou para o lado, procurando um copo d'água que não existia. O cheiro de mofo e urina era sufocante, misturando-se ao gosto amargo do esquecimento em sua boca. Foi o som abrupto da porta se abrindo que o arrancou de sua letargia. Jorik, o gerente do refúgio de Sitrek, entrou como uma tempestade, carregando uma expressão de desgosto que parecia queimar o ar ao seu redor. Bom dia, Sr. Dakar, disse ele, a voz transbordando sarcasmo. Ou deveria dizer, desastre ambulante? Tem ideia do estrago que causou ontem à noite? Nero sentou-se na cama, esfregando os olhos enquanto tentava ignorar a onda de náusea que ameaçava subjugá-lo. Seu olhar percorreu o quarto e encontrou o caos que ele mal lembrava ter causado. Uma janela quebrada, uma poltrona virada, um buraco na parede e uma garrafa inexplicavelmente cravada no teto. Ele abriu a boca para responder, mas Jorik não esperou. Quebrou uma janela, destruiu meu toca-discos, virou a mobília de pernas para o ar. E ainda teve a audácia de seduzir minha filha. Isso vai me custar caro, e eu quero dinheiro agora. Nero suspirou, levantando-se com dificuldade. Olha, eu sinto muito. De verdade. Mas, não quero desculpas. Gritou Jorik, interrompendo. Você vai pagar ou eu chamo a polícia? Ah, espere. Você é a polícia. A tensão explodiu como uma corda que se parte. Antes que percebesse, Nero segurava o colarinho de Jorik, empurrando-o contra a parede. Seus olhos estavam cravados nos do homem, e por um momento, parecia que ele iria jogá-lo pela janela quebrada. Você acha que pode falar assim comigo? Disse Nero, a voz baixa e perigosa. Eu sou um detetive. Maldito seja. O silêncio que seguiu foi cortante, e a raiva de Nero dissipou-se tão rapidamente quanto havia surgido. Ele soltou o gerente, que cambaleou para longe, tremendo de medo. Quanto é? Nero perguntou, jogando as mãos para o alto em derrota. Eu pago. Após o embaraçoso pagamento, Nero desceu para o térreo, movendo-se como se cada passo fosse um fardo. O pequeno hotel do refúgio Sitrek era um retrato da decadência, janelas empoeiradas, a luz fria da manhã escorrendo como um fiapo de esperança através das frestas. Da calçada podia-se ver que a chuva da noite dava lugar à neve teimosa, que insistia em pairar no ar, sem pressa de partir. Ele se acomodou em um canto do salão vazio, onde a luz fria da manhã filtrava-se pelas janelas empoeiradas. Na mesa, um café morno. Pegou a xícara com os dedos trêmulos. A bebida era amarga, e não apenas pelo gosto, o sabor parecia ecoar a aridez da sua própria vida. Do lado de fora, a cidade fervilhava com uma energia silenciosa, mas ali dentro, Nero estava só, cercado por um prato de ovos mal cozidos que ele mal conseguia olhar. O garfo tamborilava contra a borda do prato enquanto sua mente vagueava entre lacunas que se recusavam a se preencher. O peso do dia anterior ainda pairava em sua consciência. Era o tipo de peso que não vinha apenas de ressacas ou escolhas impensadas, mas de algo muito mais profundo, a carga de uma identidade esquecida. Ele também havia perdido mais do que lembranças, havia perdido a capacidade de se definir. Tudo o que restava eram fragmentos desconexos de memórias que o atormentavam como ecos em um quarto vazio. O som da porta rangendo tirou de seus devaneios. Ele ergueu os olhos, e foi como se o ar no ambiente mudasse. A mulher que entrou parecia deslocada naquele cenário decadente. Vestia-se de forma simples, mas algo na maneira como caminhava, na postura ereta e segura, sugeria uma autoridade que não podia ser ignorada. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados, e os olhos, frios como lagos congelados, escanearam o salão até pousarem diretamente em Nero. Ele sentiu o peso daquele olhar como uma lâmina pressionando sua pele. Detetive Nero Dakar? Perguntou ela, a voz baixa, mas carregada de uma confiança inabalável. Havia um sotaque em suas palavras, algo que denunciava origens de uma classe alta, o tipo de voz que fazia Nero sentir-se pequeno e fora de lugar. Ele demorou a responder, o olhar fixo nela, tentando medi-la. Quem quer saber? Respondeu, num tom que ele esperava soar casual, mas que traiu sua desconfiança. Sem pedir permissão,
Ela puxou a cadeira diante dele e se sentou. O som da madeira rangendo foi o único som no salão por alguns instantes. Quando ela se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa, parecia não haver pressa em suas intenções. Ela estava ali no controle. Meu nome é Lady Kaelin Vorta, disse ela, com um leve sorriso que não alcançava os olhos. E eu vim falar sobre algo que, creio eu, está na sua lista de preocupações. Antes disso, posso oferecer-lhe companhia para o café da manhã? Nero ergueu uma sobrancelha. Não confiava em pessoas que pareciam tão à vontade, ainda mais em lugares como aquele. Mas algo nela o intrigava. Ele deu de ombros, indicando que ela poderia continuar. Kaelin fez sinal para o gerente, que prontamente trouxe outro café e mais ovos para a mesa. Quando ela começou a comer, foi com a elegância de quem estava acostumada a salões muito diferentes daquele. Não é comum ver alguém como você aqui, disse Nero, tamborilando o dedo na lateral da xícara. Então, diga-me, o que você realmente quer? Ela tomou um gole do café antes de responder, os olhos fixos nos dele. Quero saber o que você sabe sobre as movimentações sindicais em Citrek. Sua voz era controlada, cada palavra medida. Sei que a tensão entre os sindicatos e as corporações está aumentando. E sei que você, quer se lembre ou não, tem um papel nessa história. Nero bufou. Digamos que eu saiba de algo. Por que eu deveria te contar? Você parece bem equipada para descobrir tudo sozinha. Ela inclinou-se para a frente, e pela primeira vez, o gelo em seus olhos pareceu ceder, revelando algo mais, uma intensidade que o fez prender a respiração. Porque eu não estou aqui para explorar trabalhadores, tampouco para fortalecer o poder das corporações. Estou aqui porque algo maior está em jogo. Uma batalha de ideias, detetive. Uma disputa por narrativas, por identidade. E você, quer queira ou não, é uma peça importante nesse tabuleiro. Ele cruzou os braços, tentando mascarar o incômodo que aquelas palavras provocavam. Ideias não mudam o mundo, disse ele, a voz carregada de ceticismo. São as pessoas que o fazem, e essas pessoas só estão tentando sobreviver. Kaelin sorriu, um sorriso amargo, mas não sem empatia. Você acredita mesmo nisso? Cada escolha é uma afirmação sobre o mundo. Sobre o que queremos preservar ou destruir. Você, por exemplo, está sobrevivendo, sim. Mas é suficiente? Ou você quer mais? As palavras dela o atingiram como um soco. Ele desviou o olhar, fixando-se no café frio em sua xícara. Talvez eu não saiba o que quero, admitiu, a voz baixa. Kaelin levantou-se, ajeitando o casaco. Seu olhar permanecia firme, mas havia algo quase gentil em sua voz quando falou pela última vez. Pense nisso, detetive. Você pode não lembrar quem é, mas tem a chance de escolher quem quer ser. E isso, no fim das contas, é o que define a verdadeira força. Quando ela saiu, o vazio que deixou foi mais pesado do que Nero esperava. Ele olhou para os ovos frios e o café intocado, sentindo-se confrontado não pelo mundo ao seu redor, mas por algo muito mais profundo. Dentro dele, uma faísca se acendeu, a faísca de uma escolha que ele não podia mais ignorar. As luzes opacas da cidade lançavam um brilho dourado cansado sobre o asfalto enquanto Nero avançava pelos becos estreitos em direção aos apartamentos Achar. Havia algo nele, uma inquieta pulsação no fundo de sua mente, mais poderosa do que qualquer lembrança, guiando seus passos. Ele mal sabia se era instinto ou uma forma de intuição obscurecida por lacunas em sua memória, mas continuava, como se o destino puxasse por cordões invisíveis. Foi no meio do caminho que ele a viu. Zia. Uma garota de 16 anos, com cabelos tingidos de um azul elétrico que quase brilhava sob a luz fria da rua. Ela estava sentada em uma varanda precária, inclinada sobre um mural que explodia em cores, desafiando a monotonia cinzenta da cidade. A mão direita segurava uma lata de spray, enquanto a esquerda equilibrava um cigarro que soltava espirais lentas de fumaça. Sua presença parecia um grito de desafio contra o conformismo que engolia Kaelis. Olha quem decidiu aparecer, ela disse, sem desviar os olhos de sua obra, a voz carregada de sarcasmo e algo mais que Nero não conseguiu decifrar. O grande herói de Kaelis. Precisa de um retrato? Ele hesitou, sua mente girando em busca de algo familiar naquela garota. Mas havia apenas o vazio. Nós nos conhecemos? Perguntou, sua voz ecoando com uma vulnerabilidade que o incomodou. Ela riu, e o som não era alegre. Era algo cortante, um misto de amargura e ironia. Você é um caos, detetive. Um belo caos, mas ainda assim um caos. Finalmente, ela se virou para encarar Nero.
Seus olhos eram um contraste com sua atitude, profundos, sombrios, cheios de segredos. Se quer respostas, não vai encontrá-las aqui. Mas vou te dar uma dica. Ela fez uma pausa, soltando a fumaça com um suspiro teatral. O sistema é podre, e você está no meio disso. Que tal isso para começar? Zia voltou sua atenção ao mural, deixando Nero com mais perguntas do que antes. Ele ficou ali por um momento, observando a explosão de cores que ela criava, como se tentasse encontrar sentido naquilo. Mas, eventualmente, se forçou a seguir em frente. Mais adiante, encontrou Fábio, um garoto de 14 anos que parecia uma bomba de energia prestes a explodir. Ele estava encostado em uma parede suja, os punhos fechados e a postura desafiadora. Quando Nero se aproximou, Fábio gritou: "Fábio, não tem tempo para você, porra!" Ele ergueu os 2 dedos do meio, o gesto tão agressivo quanto sua voz. Nero, no entanto, não recuou. Algo no garoto chamava sua atenção, uma vulnerabilidade escondida sob camadas de rebeldia. Ele parou a alguns passos de distância, mantendo a calma. "Você sabe quem eu sou?" perguntou, estudando o rosto de Fábio em busca de alguma pista. O garoto hesitou. Sua expressão de hostilidade vacilou por um breve momento, revelando algo que parecia ser uma mistura de dor e admiração. "Você é mesmo da força de Sitrek?" perguntou Fábio, sua voz mais baixa agora, quase curiosa. "Você tem que ser fodão para sobreviver nesse lixo de cidade." Nero não respondeu imediatamente. Ele não sabia o que dizer. Não sabia se era mesmo fodão ou apenas um homem quebrado que sobrevivera por acaso. Ainda assim, manteve o olhar firme, e isso pareceu ser o suficiente para Fábio. O garoto deu de ombros e se afastou, desaparecendo em uma viela escura. Cada encontro deixava mais desorientado, mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de propósito começava a se formar. Ele ainda não entendia as conexões, mas algo dizia que essas pessoas, Zia, com suas palavras afiadas, e Fábio, com sua energia bruta, eram peças de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que ele precisava desesperadamente resolver. E assim, Nero continuou, atravessando as entranhas da cidade como um espectro em busca de um significado que lhe escapava. As luzes da rua se misturavam ao crepitar de seus pensamentos, e cada passo parecia carregado de uma promessa incerta. A verdade estava diante, mas o que ela exigiria dele? A neve caía de forma quase hipnótica, os flocos dançando com um ritmo delicado, como se o próprio mundo estivesse tentando camuflar seus horrores sob um manto branco. Brasker, com suas ruas impecavelmente pavimentadas e casas cuidadosamente alinhadas, parecia um refúgio ideal para os que buscavam conforto e previsibilidade. A luz quente dos postes refletia nas camadas finas de gelo acumuladas nos telhados, criando um espetáculo que, para os olhos atentos, seria quase poético. Mas a beleza de Brasker era enganosa. Para Nero, mesmo não tendo suas memórias, aquele cenário não era nada além de um verniz frágil, uma promessa vazia de segurança. Maru saiu de sua casa espaçosa, ajustando o casaco enquanto atravessava o jardim coberto pela neve. O lugar, ainda que elegante e bem cuidado, não parecia ser de grande importância para ela. Sua expressão era dura, sem vestígios de satisfação ou orgulho por viver em um espaço tão privilegiado. A porta do Impala se abriu com um rangido baixo, e Maru entrou sem cerimônias, olhar fixo no caminho à frente como se já antecipasse os perigos da noite. Ela não disse nada. Não precisava. Sua presença era uma declaração silenciosa de propósito, e Nero respeitava isso. Ele girou a chave, o motor rugindo em protesto contra o frio antes de ganhar vida. Em poucos segundos, deixaram para trás as avenidas iluminadas e os gramados cobertos de neve, rumo ao território que fazia a transição entre a ordem e o caos, Sitrek. A mudança na atmosfera foi gradual, mas implacável. As ruas largas e arborizadas de Brasker começaram a estreitar, dando lugar a becos desordenados e edifícios desgastados que pareciam desmoronar sob o peso do abandono. Sitrek era um mundo à parte. O vento sibilava entre as fábricas abandonadas, carregando consigo o cheiro persistente de ferrugem e decadência industrial. Sob a luz amarelada dos postes defeituosos, a neve se acumulava em montes irregulares, tingida por manchas de óleo e fuligem. Se os rumores forem verdadeiros, este é o lugar onde tudo começa a desmoronar, comentou Maru, a voz baixa, quase inaudível no silêncio opressivo. Os esquecidos que o informante mencionou têm suas raízes aqui. Se encontrarmos respostas, será dentro dessas fábricas. Nero permaneceu calado, os olhos fixos no horizonte. Cada ruína parecia carregar sua própria história de fracasso e miséria,
mas havia algo em uma fábrica específica que o chamava. Luzes intermitentes piscavam através de suas janelas quebradas, um sinal débil, mas perturbador, em meio à escuridão. Ele estreitou os olhos, o instinto tomando conta. Ali, disse, apontando com um leve movimento da cabeça. Sua voz era baixa, mas havia uma firmeza nela que Maru reconhecia. Vamos começar por ali. O Impala desceu e parou ao lado de uma cerca retorcida, a neve acumulada esmagada em silêncio. Nero e Maru saíram do carro, cada movimento cuidadosamente calculado. O som abafado de seus passos na neve parecia amplificar o silêncio ao redor, como se até mesmo o ambiente tivesse decidido observá-los. A fábrica à sua frente parecia um colosso ferido, um monumento à decadência. As paredes de concreto estavam marcadas por rachaduras profundas, e o portão principal, inclinado, balançava levemente ao vento. Uma luz fraca escapava pela entrada entreaberta, revelando sombras que dançavam como se tivessem vida própria. O cheiro de óleo queimado misturava-se com o aroma metálico da ferrugem, criando um ambiente que parecia respirar perigo. Nero apertou a arma no coldre, sentindo o peso familiar contra a palma. Maru caminhava ao lado, os olhos varrendo o entorno com uma precisão quase cirúrgica. Nenhum deles falou, mas a tensão entre os dois era palpável. Já haviam enfrentado o inesperado antes, mas Sitrek tinha uma maneira especial de transformar até os sobreviventes mais experientes em peças frágeis de um jogo que nunca favorecia ninguém. A entrada da fábrica parecia convidativa de uma forma que era desconfortável. Como um predador que espera pacientemente que sua presa dê o primeiro passo. Nero hesitou por um instante, os dedos tamborilando levemente na arma. Seus instintos gritaram, mas ele os ignorou, dando um passo à frente. Maru seguiu, a arma levantada, seus olhos agora focados em cada canto onde algo ou alguém pudesse estar escondido. Eles cruzaram o limiar, e o ar dentro da fábrica era ainda mais denso, quase sufocante. A luz fraca e os sons abafados de gotas caindo ecoavam nas paredes de metal. À frente, um corredor escuro se estendia como uma garganta, engolindo qualquer claridade que restava. Fique atento, murmurou Maru, seus olhos fixos no corredor. Não gosto de como isso está quieto. Nem eu, respondeu Nero, os olhos movendo-se rapidamente pelas paredes e pelo chão, procurando qualquer sinal de movimento. Um som distante, como o estalar de algo metálico, fez os dois pararem. Seus olhares se cruzaram por um breve instante antes de ambos voltarem sua atenção para o fim do corredor. Parece que o espetáculo começou, sussurrou Nero, mais para si mesmo do que para Maru. Eles seguiram em frente, seus passos leves, mas determinados. Cada sombra parecia observar, cada ruído parecia carregar uma intenção. E à medida que avançavam, ficava claro que a fábrica não era apenas um lugar. Era um campo de batalha invisível, onde algo aguardava para ser desvendado ou enfrentado. O ar carregava um peso sufocante, uma mistura do cheiro metálico de máquinas abandonadas, graxa antiga e o leve fedor de corpos humanos em desespero. Ali, vida e morte eram negociáveis, muitas vezes decididas pela ponta de uma lâmina ou pelo brilho de uma arma. O interior da fábrica era um reflexo cruel daquele mundo. Um vasto labirinto de máquinas enferrujadas e corredores estreitos, as sombras se moviam como se tivessem vida própria sob o brilho intermitente das lâmpadas de neon quebradas. Maru caminhava à frente, passos leves, mas firmes, enquanto Nero a seguia em silêncio, a mão pairando próxima ao coldre de sua arma. O cheiro de umidade e óleo velho parecia se agarrar à pele, tornando cada respiração um esforço. No centro do galpão, algo inesperado capturou a atenção de ambos, um enorme quadro de cortiça pregado em uma parede corroída. Linhas vermelhas interligavam fotografias, recortes de jornais e bilhetes rabiscados. Parecia uma teia, meticulosamente planejada, um trabalho de obsessão. Nero se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e preocupação. Seus dedos traçaram os contornos de uma foto amarelada, antes de ele olhar para Maru. Reconhece algum deles? Ele perguntou, sua voz era baixa, mas afiada como um bisturi. Maru examinou o quadro. Rostos familiares emergiam das fotos, como fantasmas tentando se materializar em sua mente. Políticos, cientistas e empresários. Um mosaico da elite da cidade. Ela estreitou os olhos, tentando juntar as peças. São imortais, murmurou ela, finalmente. Todos com acesso à transferência de consciência. Mas, o que eles têm em comum além disso? Maru não respondeu. Em vez disso, apontou para uma manchete desbotada pregada no canto inferior do quadro. Morte impossível.
Magnata desaparece em circunstâncias misteriosas. Nero deu um passo à frente, lendo o recorte com atenção. Antes que pudesse formular um pensamento, o som de passos ecoou pelo espaço cavernoso da fábrica. Instantaneamente, Maru ergueu o punho, e ambos se esconderam atrás de uma máquina desgastada. 3 figuras emergiram de um corredor escuro. 2 humanos e um elfo, suas silhuetas borradas pela luz fraca. Vestiam roupas simples, mas armas pesadas pendiam de seus cintos. Conversavam em tons baixos, mas algumas palavras alcançaram os ouvidos atentos de Nero e Maru. Amanhã à noite, disse o humano de voz grave, claramente o líder do grupo. Nada pode dar errado desta vez. A mensagem precisa ser clara, acrescentou o elfo, sua voz cortante, quase fria demais para um ser vivo. Maru trocou um olhar com Nero. Com um movimento calculado, ela saiu de sua cobertura, a arma apontada diretamente para o grupo. Polícia! Fiquem onde estão. Sua voz ecoou como um tiro, implacável e autoritária. A reação foi instantânea. Um dos humanos ergueu sua pistola, mas Nero foi mais rápido. Um disparo preciso atingiu a arma, que caiu ao chão com um estrondo metálico. O elfo tentou recuar, mas Maru se moveu com a agilidade de um predador, desarmando-o com um chute firme. A terceira figura, uma mulher humana, ergueu as mãos tremendo, os olhos arregalados. Nós não queremos confusão, exclamou ela, a voz trêmula, mas carregada de algo além do medo. Só estamos tentando corrigir o que está errado. Maru estreitou os olhos, aproximando-se da mulher. Corrigir? Sua voz era gelada, quase desumana. Assassinando pessoas. A mulher hesitou, mas então seus olhos encontraram os de Nero. E naquele momento, algo mudou. O medo deu lugar a um reconhecimento inquietante. Você já esteve aqui antes, não esteve? Perguntou ela, a voz carregada de surpresa e uma acusação implícita. Nero piscou, confuso. A pergunta o atingiu como um golpe invisível, um eco profundo que ressoou em sua mente vazia. Ele tentou responder, mas antes que pudesse, o som de sirenes irrompeu a distância. Maru imediatamente contatou os reforços pelo rádio, e em poucos minutos, a fábrica foi tomada por agentes armados. De volta à delegacia, o caos parecia ter seguido os dois. Maru organizava as evidências em uma mesa abarrotada de papéis. Entre os itens confiscados estavam mensagens cifradas e um mapa da cidade, repleto de marcas em vermelho. Ela analisava tudo com olhos atentos, enquanto Nero permanecia em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. Eles estão planejando algo grande, disse Maru, finalmente, sua voz carregada de gravidade. Esses pontos no mapa parecem focos estratégicos. Isso é só o começo. Nero assentiu mecanicamente, mas não estava ouvindo de verdade. As palavras da mulher na fábrica continuavam girando em sua mente, como um enigma impossível de resolver. Você já esteve aqui antes. Ele passou a mão pelo rosto, tentando afastar o peso crescente daquela frase. Se já esteve lá, por quê? Qual era sua conexão com aquele lugar? Com aquelas pessoas? Perguntas se acumulavam como ondas prestes a engolfá-lo, cada uma mais sufocante que a anterior. Finalmente, Maru quebrou o silêncio, sem tirar os olhos do mapa. O que aconteceu lá mexeu com você, não foi? Sua voz era mais suave agora, quase um convite à vulnerabilidade. Nero ergueu os olhos para ela, mas não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não tinha uma resposta. Tudo o que sabia era que algo estava errado, com ele, com seu passado, e com o presente que parecia conspirar para mantê-lo no escuro. Enquanto a neve começava a cair suavemente do lado de fora, Nero fechou os olhos por um instante, tentando organizar os fragmentos desconexos de sua mente. Ele sabia que as respostas estavam lá, escondidas nas sombras de sua memória. Mas sabia, também, que as verdades que encontraria poderiam ser ainda mais assustadoras do que o vazio que agora enfrentava. Enquanto Maru preenchia os intermináveis relatórios sobre os 3 detidos mais recentes, Nero caminhava pelos corredores da delegacia com o ar de quem carregava o peso do mundo nas costas. Suas mãos estavam enterradas nos bolsos do casaco cinza, e o som ritmado de seus passos ecoava no espaço, misturando-se à atmosfera opressiva daquele lugar. O mármore negro do chão, marcado por veios dourados que pareciam pulsar sob a iluminação fria, era um contraste cruel com a decadência invisível que permeava cada parede da delegacia. Aquilo não era apenas um centro de justiça, era um palco para jogos de poder e silêncio cúmplice. Os olhares eram inevitáveis. Policiais, detetives e até os presos encarcerados observavam com expressões que variavam entre medo e desdém.
Alguns desviavam o olhar imediatamente, outros o seguiam com desconfiança. Era como se Nero carregasse algo em si que fazia o ar ao seu redor pesar mais, como uma sombra que ninguém conseguia ignorar. Ele não sabia dizer se aquilo o incomodava. Na maior parte do tempo, sequer sabia o que sentir. Sua mente era um emaranhado de memórias desconexas, como um quebra-cabeças cuja figura original havia sido apagada. Cada pensamento parecia um fragmento solto, e a ideia de juntá-los o aterrorizava tanto quanto o intrigava. Enquanto passava por uma máquina de doces no corredor lateral, parou, contemplando por um instante a simplicidade daquele ato: escolher algo para comer. Escolher. A decisão mais banal parecia carregar um peso desproporcional. Foi então que ele a viu. Ela estava no terraço do prédio B, visível através da janela suja. Sentada na beirada, as pernas balançavam despreocupadamente, como as de uma criança em um balanço. Seu casaco verde-oliva era grande demais para sua figura delicada, e os cabelos castanhos estavam presos em um coque desleixado, algumas mechas soltas sendo levadas pelo vento. A cena tinha algo de irreal, como se ela fosse uma parte do cenário que não deveria estar ali. Nero comprou um pacote de amendoins cobertos de chocolate. O ato lhe pareceu ridículo, quase patético, mas ele se forçou a continuar. Subiu as escadas que levavam ao terraço, cada degrau uma pequena batalha contra o cansaço que parecia enraizado em sua alma. Quando chegou, ela nem sequer se virou para olhá-lo. Detetive Dakar, ela disse, sua voz baixa e rouca cortando o ar como uma lâmina fina. Você demora, mas sempre aparece. Ele parou a poucos passos dela, os olhos fixos na linha do horizonte que se estendia além da cidade de Brasquer. Os edifícios ao longe pareciam pulsar sob a luz difusa, como uma fera adormecida, cheia de segredos e perigos latentes. Parece que todo mundo me conhece, menos eu, ele respondeu, o tom carregado de um sarcasmo que mal conseguia esconder a melancolia. Ele abriu o pacote e jogou alguns amendoins na boca, sentindo o gosto doce e salgado se misturar com o amargor constante de seus pensamentos. Finalmente, ela se virou. Seus olhos castanhos, profundos e inquietos, o encararam como se buscassem algo que ele mesmo não sabia possuir. Um pequeno sorriso dançou nos lábios dela, um sorriso que não era de alegria, mas de reconhecimento. Você costumava odiar esses doces, ela disse, tamborilando os dedos no gradil ao seu lado. Mas, pensando bem, você mudou tanto que talvez isso também tenha mudado. Ele a encarou, confuso. Eu deveria saber quem você é? Perguntou, sentindo a tensão crescer em seu peito. Porque, honestamente, não sei nem quem sou eu. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos se desviaram para a cidade abaixo, onde crianças corriam em um parque coberto pela neve que havia caído na noite anterior. Alice, ela disse finalmente. Nós fomos casados. Por 3 anos. Nero piscou, como se as palavras tivessem sido uma facada inesperada. Ele sentiu o pacote de amendoins escorregar de suas mãos, mas não se incomodou em pegá-lo. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Tivemos uma filha, Alice continuou, a voz tremendo levemente. Mas ela morreu horas depois de nascer. E você? Você foi embora. Acho que o peso da perda foi demais para você carregar. Ele fechou os olhos, como se pudesse apagar as palavras dela. Mas elas permaneciam, afiadas e implacáveis. Eu não, ele começou, mas sua voz falhou. Não lembro de nada disso. Alice se virou completamente para ele agora, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e compaixão. Talvez seja melhor assim, ela disse. Algumas memórias são pesadas demais para se carregar. Por um momento, Nero não conseguiu falar. Tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo parecia escorrer por entre seus dedos, deixando apenas um vazio frio e desesperador. Por que você está aqui? Ele perguntou finalmente, tentando mudar o rumo da conversa. Alice deu de ombros, voltando a tamborilar os dedos no gradil. Este lugar tem um jeito estranho de puxar a gente de volta, respondeu. Talvez porque aqui é onde as coisas sempre começam e terminam. Ele a observou por um longo momento, tentando encontrar alguma verdade em suas palavras. Mas tudo o que encontrou foi mais perguntas, mais confusão. Você ainda acredita na polícia? Ele perguntou, sua voz carregada de cinismo. Ela riu, um som breve e vazio. Eu acredito em pessoas, Nero. Não em sistemas. Sistemas são criados para serem manipulados. Mas pessoas, elas podem mudar tudo. Se quiserem. As palavras dela ecoaram na mente dele, plantando uma semente de algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse esperança.
Talvez fosse medo. De qualquer forma, ele sabia que não seria mais o mesmo. O vento, cortante como lâminas invisíveis, atravessava o terraço, carregando consigo o perfume metálico da neve que ameaçava despencar a qualquer momento. Alice estava de pé do outro lado, envolta em um casaco verde-oliva que parecia engolir sua silhueta. O silêncio entre eles não era vazio, mas denso como o nevoeiro que pairava sobre Sitrek. Você tem medo do que vai lembrar? A pergunta de Alice quebrou o silêncio, carregada de um peso que não combinava com a serenidade aparente em seu rosto. Seus olhos, no entanto, traíam a calma, brilhando com algo entre curiosidade e dor. Nero hesitou. Sua mão acariciava distraidamente seu distintivo, o metal frio um contraste com o calor desconfortável que queimava em seu peito. Não é isso que me assusta. Sua voz saiu grave, como se cada palavra fosse arrastada por pedras. O que me apavora é perceber que talvez eu não seja quem achei que era. Ou pior, que eu seja exatamente quem eu sempre temi ser. Ele ergueu os olhos para encará-la, e por um instante pareceu vulnerável, a máscara de indiferença rachando sob o peso da confissão. Alice inclinou a cabeça, como se estudasse as palavras dele, buscando algo além do que foi dito. Todos nós temos nossas sombras, Nero. Ela tamborilou os dedos no gradil, o som ritmado quase um lamento. Mas as lembranças, elas têm um jeito cruel de moldar quem somos. Bonitas ou feias, elas nos marcam. E quando você foge delas, só deixa o vazio crescer. Ele riu baixinho, um som seco e sem humor. E o que sobra quando o vazio consome tudo? Cinzas. Porque é assim que me sinto. Como se estivesse andando sobre o que sobrou de mim mesmo. Não é tão simples, Alice rebateu, cruzando os braços contra o vento. Cinzas não significam o fim. São a prova de que algo queimou. E, às vezes, é a partir delas que as coisas mais fortes renascem. Nero desviou o olhar, fixando-o no horizonte nebuloso. Ele queria acreditar nela, mas a escuridão dentro dele parecia insaciável, voraz. Você fala como se soubesse o que eu perdi, ele murmurou, quase para si mesmo. Alice respirou fundo, como se reunisse coragem para o que estava prestes a dizer. Eu sei. Perdemos a mesma coisa, Nero. Nossa filha. E enquanto você escolheu desaparecer, eu fiquei. Fiquei para enfrentar o que sobrou. Sozinha. As palavras dela atingiram Nero como uma lâmina. Ele fechou os olhos, as mãos apertando a garrafa com tanta força que ela quase estalou. Começou, mas a voz falhou. Ele balançou a cabeça, derrotado. Eu não sabia como lidar. Foi como se tudo dentro de mim tivesse quebrado. E acha que para mim foi diferente? Alice retrucou, sua voz firme, mas não cruel. Você não estava sozinho nessa dor, Nero. Mas decidiu que estava. E isso destruiu não apenas você. Destruiu nós dois. O silêncio que se seguiu era quase insuportável, carregado de mágoa e arrependimento. Finalmente, Nero quebrou o olhar para o horizonte e voltou-se para Alice, os olhos azuis brilhando sob a luz fraca das lâmpadas do terraço. Você ainda acredita que há algo em mim que vale a pena salvar? A pergunta era sussurrada, quase uma prece. Alice o encarou por longos segundos, seu olhar penetrante como uma lâmina afiada. Então, suavizou. Não havia piedade ali, apenas uma honestidade crua. Isso não depende de mim, Nero. Você precisa decidir se ainda há algo de si que quer reconstruir. Mas posso dizer isto, não quero que você desapareça de novo. Não posso lidar com outra ausência. Antes que ele pudesse responder, passos ecoaram pelo terraço. Uma figura emergiu das sombras, os braços cruzados e um olhar irritado estampado no rosto. Aí está você, Dakar. A voz de Maru cortou o ar, carregada de frustração. Eu te procurei por toda parte. Temos trabalho a fazer. Nero olhou para Alice, mas ela não estava mais lá. Apenas o gradil vazio onde estivera. Alice? Ele murmurou, confuso, virando-se novamente para Maru. A mulher ergueu uma sobrancelha, olhando em volta. Quem? Não tem ninguém aqui. Só você. E, honestamente, você parece meio fora de si. Vamos, temos que ir. Nero permaneceu parado por um momento, encarando o espaço vazio onde Alice estivera. Uma mistura de tristeza e descrença o dominava. Então, com um suspiro pesado, seguiu Maru, o peso de sua ausência, ou alucinação? Ainda queimando em sua mente. No fundo, ele sabia que a maior batalha não seria contra quem ou o que quer que estivesse esperando por ele no zenite. Seria contra si mesmo. E assim,
o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.